Nós estamos aqui no Instituto Butantan para a segunda parte da aula Ecologia e Classificação das Serpentes Peçonhentas. Nem todas as serpentes produzem veneno e nós vamos ver como nós podemos diferenciá-las, ou seja, quais são aquelas que causam acidentes humanos e as que não causam. Aqui nós temos o exemplo de uma jiboia, uma serpente que não produz veneno. Ela possui todos os dentes iguais, ou seja, não existe uma adaptação para a inoculação de qualquer substância tóxica. No entanto, ela tem dentes muito grandes que vão ser utilizados para agarrar a sua presa. Esse animal, ele mata a sua presa por constrição, como vocês podem ver que ela está realizando aqui no meu braço. A serpente não quebra os ossos do seu alimento, ela acaba evitando, impedindo que o roedor ou qualquer outro mamífero respire e acaba matando por parada respiratória ou parada cardíaca. Um outro grupo de serpentes muito importante também são aquelas serpentes que produzem veneno e têm um dente com especialização para inocular o veneno na presa. No entanto, essa especialização não é eficaz no caso de um acidente humano, ou pelo menos não é muito eficaz. Essa é uma falsa coral. O que diferencia muitas falsas corais das verdadeiras é a questão de ter capacidade ou não de estar injetando um veneno numa pessoa. Ela possui uma glândula de veneno localizada atrás dos olhos e ela tem um dente especializado para inocular o veneno nas suas presas. Esse dente é muito eficaz no caso de pequenos roedores, lagartos, mas no caso do ser humano ele é pouco eficaz. Agora nós vamos falar sobre um grupo muito importante e que causa a maioria dos acidentes aqui no Brasil, que são os viperídeos. Quem faz parte dessa família, por exemplo, é a cascavel. A cascavel ela é caracterizada pela presença do guizo na ponta da sua cauda. Todos os animais dessa família, que inclui as cascavéis, as jararacas e as surucucus, possuem um orifício localizado entre a narina e os olhos chamado de fosseta loreal. Esse órgão é capaz de diferenciar temperaturas do ambiente. Quando um roedor ou qualquer corpo quente passa na sua frente, ela consegue diferenciar e ter uma visão térmica desse animal. É dessa maneira que elas conseguem, mesmo no escuro total, predar o seu alimento. No Brasil, encontramos apenas uma única espécie de cascavel que ocorre em áreas abertas, como o cerrado, a caatinga, as pastagens ou áreas de plantio modificadas pelo homem. É um animal que se adapta muito bem às áreas que o homem ocupa, por isso o elevado número de acidentes que ocorre com esses animais. O nome científico desse animal é Crotalus duriçus, que significa maraca, guizo. E no caso de um acidente, deve-se tomar o soro anticrotálico. Agora nós estamos dentro do biotério de serpentes do Instituto Butantan. Aqui é que nós mantemos as serpentes peçonhentas
Retiramos o veneno, que vai ser usado então para fazer o soro antiofídico. Vamos falar então sobre o segundo grupo de viperídeos, que são as jararacas. As jararacas, assim como as cascavéis, elas caçam por emboscada. Elas procuram na mata um local que seja passagem da sua presa, principalmente os roedores. E aí ficam quietas, esperando que eles se aproximem. Com a fosseta loreal, elas percebem então a aproximação através da diferença de temperatura e lançam o bote em suas presas, envenenando-as. Elas logo soltam e deixam que a presa corra e fuja. Depois de um tempo, através do rastro de odor que essa presa deixou no ambiente, elas vão dardejando a língua e procurando a presa que morreu alguns metros adiante. A jararaca é uma serpente típica da região sudeste do Brasil, mas esse grupo de serpentes pode ser encontrado em várias outras regiões. Existem cerca de 20 espécies de jararacas que ocupam o território nacional, cada uma com as suas especificações. Enquanto a Bótrops jararaca é característica da região sudeste, existem outras que são típicas da Amazônia e algumas que habitam, por exemplo, a caatinga brasileira. Agora eu vou pegar uma caiçaca, que é um animal típico da região central do Brasil, ocupando as áreas de cerrado e área de Pantanal. Essa serpente, quando jovem, tem um tipo de alimentação, que são anfíbios e lagartos. Conforme ela cresce, ela muda a composição do seu veneno e passa a se alimentar de roedores. Portanto, quando se estudam o veneno das serpentes, é importante levar em consideração a idade das mesmas. As jararacas são responsáveis por mais de 80% dos acidentes ofídicos que ocorrem no Brasil. E no caso de um acidente com um animal como esse, deve-se tomar o soro antibotrópico. Esta é um outro tipo de jararaca encontrada na região de Mata Atlântica, é a jararacuçu. Esse nome vem do fato de ser uma jararaca grande, para os índios então, jararacuçu. A jararacuçu, a jararaca, a caiçaca, a jararaca pintada e a urutu são as 5 espécies cujo veneno vai ser utilizado para a produção do soro antiofídico. Acidentes com a jararacuçu são acidentes sérios, já que esse animal pode alcançar mais de 1,5 metro, tem uma cabeça muito grande e uma quantidade de veneno enorme. As jararacas, assim como as cascavéis, são vivíparas, ou seja, os filhotes já nascem formados, e normalmente esses nascimentos ocorrem nas épocas mais quentes e chuvosas do ano. Uma jararacuçu, por exemplo, pode ter 60, 70 filhotes numa única vez. O terceiro grupo de viperídeos que nós vamos ver é a surucucu. É uma serpente de mata bem fechada, mata bem úmida, e no Brasil é encontrado na região amazônica e na Mata Atlântica. A surucucu, apesar de ser um viperídeo, tem a reprodução diferente das cascavéis e jararacas, já que é um animal ovíparo. Ela pode botar de 7 a 20 ovos de cada vez. A surucucu é a maior serpente peçonhenta das Américas, podendo alcançar até 2,5 metros. No caso de um acidente com a surucucu, também conhecida como Laxis muta, deve-se tomar o soro antilaquético. O quarto grupo de serpentes peçonhentas no Brasil são as corais verdadeiras. No caso das corais, elas fazem parte de uma outra família, chamada Elapidae. As corais verdadeiras, diferentemente dos viperídeos, não possuem a fosseta loreal. E aqui, para mostrar para vocês uma coral, eu peguei um filhotinho. Esse é um animal recém-nascido, que também nasce a partir de ovos, portanto, as corais são serpentes ovíparas, assim como a surucucu. Mesmo desse tamanho,
essa serpente pode causar um acidente grave, portanto, deve-se tomar muito cuidado. As corais, elas são caracterizadas pela presença de anéis vermelhos, pretos e amarelos ou brancos no seu corpo. E a diferenciação das corais verdadeiras para as falsas corais deve ser feita com muita cautela e principalmente por um especialista. A dentição é a principal característica que diferencia os dois grupos. As corais podem ser encontradas também em todo o Brasil, sendo que para cada região nós temos espécies diferentes. É um animal semifossorial encontrado debaixo do folhiço, principalmente nas florestas. A dentição das corais verdadeiras é completamente diferente da dentição dos viperídeos. Ela possui uma glândula localizada atrás dos olhos e um pequeno dente localizado na região frontal. Esse dente especializado para a inoculação do veneno é muito pequeno e dificilmente pode ser notado. Essa é uma das razões pelo baixo número de acidentes que ocorrem com esses animais no Brasil, menos de 1%. Um calçado, um tênis, uma bota, já é suficiente para evitar que o animal perfure e envenene um ser humano. É muito comum os acidentes com corais ocorrerem nas mãos. Como esses animais ficam escondidos no folhiço, quando as pessoas estão mexendo na terra ou nas folhas, pode ocorrer o acidente. A cascavel é caracterizada pela presença do guizo no final da cauda. Esse guizo, ele corresponde a mudas que vão sendo realizadas e a cada muda ocorre o aumento de mais um anel no guizo. As cascavéis utilizam desse som para alertar da sua presença. Aqui no Instituto Butantan, nós fazemos a extração do veneno das serpentes, que será utilizado para a produção do soro antiofídico ou para as pesquisas. Agora eu farei para vocês a extração de uma jararacuçu. Por medida de segurança, todas as extrações realizadas no Instituto Butantan são feitas com o animal adormecido. Portanto, eu colocarei essa serpente nesse galão que já está cheio de gás carbônico. Após 5 minutos, o animal irá adormecer e então faremos a extração. Vamos aproveitar e dar uma olhada numa dentição típica dos viperídeos. No caso dos viperídeos, a glândula está localizada nessa região e existe um duto que leva o veneno produzido até a base do dente. Esse dente, no caso, está coberto por uma bainha, mas assim que nós a levantamos, podemos visualizar as presas. Os viperídeos têm uma abertura de boca muito grande e isso está relacionado à ligação frouxa que existe entre os ossos da cabeça. Quando apertamos a glândula, o veneno sai então pela ponta do dente. De uma maneira bem mais rápida é o que acontece no caso de um acidente ofídico. No Brasil, todas as serpentes do grupo dos viperídeos possuem esse tipo de dentição, que é característico da família. Jararacas cascavéis e surucucus possuem venenos diferentes e cada um acaba causando sintomas diferentes nos acidentados. Quando a serpente está de boca fechada, esse dente fica nessa posição e assim que ela abre a boca, ele vem para frente. Nós temos de 3 a 4 minutos para realizar uma extração. É o tempo suficiente e que não causa prejuízo para o animal. O estudo do veneno das serpentes é um campo riquíssimo, mas deve-se levar em conta a espécie que está sendo estudada, o tamanho, o sexo e a procedência, pois estes são fatores que influenciam na composição do veneno. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as serpentes brasileiras.
A vacinação ela consiste da seguinte etapa. Iremos introduzir no organismo antígenos. Mas aí alguém pode pensar, então vamos ficar doentes? Não, calma, serão antígenos inócuos, antígenos atenuados, enfraquecidos, que justamente não vão provocar a doença, mas tem o grande intuito de estimular o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos específicos no reconhecimento desse antígeno. E como consequência disso, irá produzir as chamadas células de memória imunológica. Esse é o grande processo de imunização ativa. No caso da vacina, uma imunização ativa artificial, pois foi inoculado antígenos enfraquecidos no seu corpo. Mas o mais importante, você ganhou células de memória e você estará protegido. Diferentemente do processo de vacinação, existe um outro processo chamado de soroterapia ou soros terapêuticos. Este processo não consiste numa imunização ativa, muito pelo contrário, ele é chamado de imunização passiva, pois ele não estimula a produção de anticorpos pelo nosso organismo e muito menos a produção de células de memória. Nesse processo de soroterapia, no nosso organismo serão injetados anticorpos. Anticorpos estes que foram produzidos em outros animais, como por exemplo mamíferos de grande porte, no caso o cavalo. No cavalo serão injetados pequenas quantidades desses antígenos que estimularão o cavalo a produzir os anticorpos. Retiraremos uma parte do sangue com os anticorpos desse cavalo, serão processados em laboratório e irão produzir o chamado soro terapêutico. Mas em que momento eu vou utilizar esse soro terapêutico? Justamente quando eu adquirir uma doença ou for contaminado por uma toxina de um outro animal, em que nesse momento não daria tempo de eu produzir naturalmente ou artificialmente os meus anticorpos, artificialmente no caso da vacina, e para resolver o problema eu tenho que já receber de imediato esses anticorpos vindos dos soros terapêuticos. Com que intuito? Evitar os danos, eliminar os patógenos ou no caso as toxinas e o meu organismo estará protegido. Se numa segunda vez formos contaminados pelo mesmo antígeno ou pelo mesmo patógeno, justamente estaremos desprotegidos. A vacinação é um processo preventivo, é um processo profilático, enquanto a produção do soro é um processo terapêutico para evitar. Você toma a vacina justamente para não pegar a doença. Você toma o soro porque pegou a doença. Essa é a grande diferença. A diferença entre remédio e veneno está na dose. Partindo do princípio do alquimista e físico austríaco Paracelso, do século XVI, o cientista Vital Brasil, mineiro da campanha, fundou o instituto com seu nome em 3 de junho de 1919, em Niterói, Rio de Janeiro. O Instituto é um dos laboratórios oficiais existentes no Brasil e centro de referência em todo o mundo. Atende a todo o setor público com a produção de soros de animais peçonhentos e medicamentos de uso humano. O Brasil é um país que propicia pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, o atendimento gratuito do acidente causado por animais peçonhentos no Brasil inteiro. A distribuição de soro ocorre em 3.000 polos de atendimento, espalhados por quase todos os municípios, são 5.500 municípios, em 3.000 municípios mais ou menos, tem soro disponível para que o acidentado possa ser atendido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O soro contra o veneno de animais peçonhentos são feitos a partir dos próprios venenos. A extração é feita no serpentário e aracnário da instituição. O antígeno é processado, diluído e filtrado, encaminhado à Fazenda Vital Brasil, onde será injetado em um cavalo. Após controles imunológicos para a titulação de anticorpos, o sangue é retirado e as hemácias são separadas do plasma.
O plasma é a parte necessária para a produção de soro. As hemácias são reintroduzidas no cavalo. Atualmente ocorre aproximadamente 25 mil acidentes ofídicos no Brasil, apresentando uma letalidade de 0,4%. Entretanto, esses dados talvez não correspondam à realidade devido aos acidentes não notificados. O perfil desses ataques tem mudado e hoje não se restringe às áreas rurais. O desmatamento totalmente desenfreado e as construções irregulares fazem com que esses acidentes tendem a aumentar. As cobras estão aparecendo ao redor das casas e até dentro das casas. O número de óbitos é de aproximadamente 300 por ano. No Brasil, 90% dos acidentes são causados pelas espécies do gênero Bótrops, a conhecida jararaca, jararacuçu, urutu, que é um bicho que vive em área de mata, mas se adapta muito bem às áreas urbanas e periurbanas. E com isso você tem um elevado número de acidentes, não só na área rural, mas principalmente na área urbana, que esse acidente tem aumentado muito em proporção. Cerca de 1,85% das picadas de cobra são causadas pela cascavel. E 0,36% pela coral. O Instituto Vital Brasil também produz soro para picadas de aracnídeos. Entre os artrópodos peçonhentos no Brasil, aqueles que são mais perigosos são a aranha-armadeira e principalmente a aranha-viúva negra, que nós aqui do Instituto Vital Brasil somos o único laboratório que produz o soro para a picada dessa aranha. A aranha-viúva negra é muito comum no litoral do Rio de Janeiro. Os escorpiões são os que mais frequentemente causam acidentes. O mais comum no Brasil é o escorpião amarelo, que pode levar à morte de crianças e idosos. A taxa de letalidade nos acidentes graves por escorpião em criança é muito elevada, chega perto de 0,8%. E essa letalidade também é muito rápida. A gente tem uma série de acidentes que levam a óbito nas 3 primeiras horas depois da picada. Atualmente, o Instituto vem desenvolvendo também o soro contra picadas de abelha, além de produzir o soro antitetânico e antirrábico. Hoje, no plantel nosso, a gente está em torno de 600 a 700 serpentes, 2.000 escorpiões e umas 500 aranhas de várias espécies, que propiciam suprir veneno suficiente para imunizar os cavalos e para fazer o controle de qualidade desse soro produzido, que usa veneno como referência de neutralização. E também usamos muito veneno para pesquisas científicas, acadêmicas, em busca de novas metodologias de produção de soro, como também de novos medicamentos que podem originar dessas proteínas que são muito ricas em ações farmacológicas, né? Por ser um país tropical, com cidades cercadas por florestas como o Rio de Janeiro, os acidentes com animais peçonhentos são muito comuns, o que aumenta a importância do Instituto Vital Brasil na prevenção e cura desses acidentes. Não me julgo nenhum herói, fiz uma parte do muito que gostaria de fazer pela humanidade. Não tenho orgulho de minha pobre ciência, mas estou satisfeito com a minha alma e o meu coração. Instituto Vital Brasil. Desde 1919, em defesa da saúde, da ciência e da vida. Eu toda a vida mexi com animal, com cavalo. A gente aprendeu aqui que tem que tratar bem dos animais, que futuramente a gente lida com os animais, mas é para ser humano lá na frente, né? Hélio Felisberto Neto tem só 25 anos, mas já trabalha há 6 como assistente no Instituto Vital Brasil. Ele fala do amor aos cavalos, mas pouca gente conhece a história desses heróis. Agora, nosso amigo de 4 patas vai encher essa bolsa com 6 litros de sangue. Normalmente, é como se fosse uma doação humana, sendo que para cavalos pode ser retirado o equivalente a 2% do peso do animal, que tem de 300 a 450 quilos.
Mas para que serve isso? Todo o processo começa com a extração do veneno desses bichos, como essa jararacuçu, uma cobra assustadora, não? Ao todo, o Instituto Vital Brasil produz 8 tipos de soro. São eles: o antilaquético contra a picada da cobra surucucu pico de jaca, o antibotrópico contra os de jararaca ou o anticrotálico contra os de cascavel. Temos ainda o antiescorpiônico, no caso do escorpião amarelo. Ele já pode ser considerado a nova praga urbana e já temos casos de óbito no Rio. A multiplicação deles é absurda, já que a fêmea pode se reproduzir sozinha. Outro soro que é fundamental e só é feito no Rio, no Instituto Vital Brasil, é o antilatrodético. Ele atua na picada da viúva negra, uma aranha de aparência quase inofensiva e tamanho reduzido, que pode ser fatal, principalmente para crianças e idosos. Para fechar, temos os soros contra toxinas produzidas por agentes infecciosos, como os causadores do tétano e da raiva. E o Instituto ainda possui o soro contra o veneno de jararaca e cascavéis, o antibotrópico crotálico, uma mistura dos dois já citados acima. Agora que você já sabe que a missão dos nossos heróis é produzir o anticorpo de onde se faz todos esses tipos de soro, vamos mostrar como isso acontece. O laboratório ao ar livre é aqui na nova fazenda do Instituto, no município de Cachoeiras de Macacu, aproximadamente 76 quilômetros da sede em Niterói. Com 17 alqueires, quase 900 mil metros quadrados, o novo empreendimento cercado de verde vai gerar economia aos cofres do estado, já que até então o Instituto alugava uma propriedade em Rio Bonito. Aqui são criados 125 cavalos, sendo 5 para montaria e o restante para a produção de 12 mil litros de plasma por ano, 1/3 da produção nacional. Eles têm uma dieta diária que inclui 20 quilos de capim e 4 quilos de ração, uma mistura de tudo que eles gostam e precisam para ficarem sadios. Durante a tarde, eles ficam soltos no pasto. Os cavalos são escolhidos para essa tarefa por terem baixo custo e alta produção. É um animal universal que existe em quase todo o planeta, exceto nos polos sul e norte. Assim que chegam aqui, eles fazem o que se chama de tubo-prova, para checar se o animal consegue produzir anticorpo. O próprio Instituto diz se pode ou não. Depois disso, o veneno que mostramos sendo retirado na sede do Instituto é aplicado no animal, inicialmente em pequenas doses, para que o efeito não seja letal. Vou pegar aqui o veneno da surucucu, vou botar em seringa, e isso aqui vai ser inoculado nos cavalos, para desenvolver o anticorpo. Em 25 dias já é tempo suficiente para ele criar um anticorpo específico para cada tipo de veneno. Os animais são lavados antes de chegarem aqui, são contidos nesse tronco, amarrados, fazem um garroteamento para poder facilitar a visualização do vaso que vai sangrar. É feita uma tricotomia, uma raspagem do local que vai ser sangrado, o uso de uma solução desinfetante e em seguida é introduzida uma agulha para iniciar o processo de sangria deles. Leonardo é médico veterinário do Instituto há 27 anos, um ano a menos do que o Luiz Eduardo. Ele dirige a nova fazenda e destaca o crescimento da produção. E a gente está trabalhando nesse momento justamente para melhorar esse rendimento. Está em escala crescente, além de a gente ter uma excelente qualidade da produção de plasma com essa nova instalação, com capacidade em torno de 12 mil litros de plasma ano, a gente está tentando produzir muito mais ampolas por litro de plasma e, consequentemente, é um paradoxo, mas a gente vai necessitar um pouco menos de plasma a cada ano, mesmo com a produção aumentando. Quer dizer, a condição física e ambiental dessa fazenda está permitindo diminuir o custo dessa produção, com aumento de rendimento. O plasma é essa parte de cima onde fica o anticorpo
e é separado. Ele vai no caminhão frigorífico para a sede do Instituto, onde fica armazenado até que seja aprovado por uma análise técnica. A partir daí, ele é encaminhado para a área de produção do soro. Com os investimentos para a modernização de todo o processo, hoje o Rio já passou de 150 para 500 litros de soro por hora. Toda essa tecnologia é do Rio e é de graça, como a vida e o sangue doado pelo nosso cavalo branco. Em caso de acidentes, é só ir até um dos 61 postos de atendimento do estado do Rio que aplicam o soro. Você sabia que as abelhas africanizadas representam cerca de 8% dos acidentes causados por animais peçonhentos no Brasil? O número de casos e óbitos é crescente, tornando-se um problema de saúde pública, principalmente para os grandes centros urbanos, onde a maioria desses acidentes acontece. Recentemente, foram notificados no Brasil cerca de 10 mil acidentes por ano com abelhas africanizadas. Como a notificação não é obrigatória, estima-se que, na verdade, aqui ocorram em torno de 15 mil ataques e mais de 140 mortes todos os anos. Nós podemos dividir a apicultura nacional em duas fases. Uma anterior a 1956, quando nós tínhamos as espécies de abelhas apis mellíferas de linhagem europeia, que tinham uma característica de uma baixa defensividade. A partir de 1956, foram introduzidas aqui no território nacional, na região de Piracicaba, Rio Claro, as abelhas apis mellifera de linhagem africana. Essas abelhas africanas cruzaram com as linhagens europeias que aqui existiram, dando origem então ao híbrido que hoje nós conhecemos como abelhas africanizadas. Esse híbrido africanizado possui como característica principal o seu alto grau de defensividade, o que então deu origem a diversos acidentes, tanto com seres humanos quanto com animais. Na época, de maneira acidental, 26 colônias enxamearam e se distribuíram, iniciando o processo de africanização do plantel apícola americano. O veneno das abelhas apis mellifera é uma mistura complexa de aminas biogênicas, proteínas, enzimas e peptídeos. Apresentam atividades farmacológicas e alergênicas, produzindo dor localizada, edema e eritema, causados principalmente por aumento de permeabilidade vascular. Este veneno possui propriedades que lhe conferem ação destrutiva de membranas biológicas, além de hemólise e rabdomiólise. A dose letal média do veneno de apis mellifera é estimada em 19 picadas por quilograma de peso, ou seja, 500 picadas num ser humano adulto pode ser fatal. A importância da padronização do soro antiapílico é fundamental para o tratamento de múltiplas picadas de abelhas africanizadas apis mellifera. Isto porque até o momento inexistia disponível para a rede SUS do país um soro específico que pudesse tratar esses pacientes. Até o momento, muitos desses casos eram fatais, mesmo porque o tratamento era feito com drogas antihistamínicas, corticosteroides e analgésicos potentes. A partir de agora, com a padronização desse novo soro, nós teremos um tratamento específico para todos os pacientes da rede SUS do país. O desafio de desenvolver um soro específico para o tratamento dos acidentes envolvendo abelhas apis mellifera, até então inexistente, sempre foi urgente. Assim, este assunto foi objeto de estudo dos pesquisadores do CEVAP, Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, unidade complementar da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e localizado na cidade de Botucatu, estado de São Paulo. A partir de 2000, o pesquisador do CEVAP, Rui Seabra Ferreira Júnior, iniciou estudos para produzir novos soros visando tratar acidentes por animais peçonhentos.
em colaboração com outros pesquisadores da Unesp, USP, Instituto Butantan e IPEM, após inúmeros estudos laboratoriais e em animais de experimentação, a ideia de produzir um antiveneno inédito contra picadas de abelhas africanizadas foi apoiada pelo Instituto Vital Brasil. Assim nascia o soro antiapílico. O grande desafio enfrentado pela produção do soro antiapílico foi justamente transpor o gap existente entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, já que nós partimos de estudos em nível de pós-graduação, baseados em uma problemática brasileira, visto que não existia na época tratamento específico contra os acidentes causados por abelhas. Assim, toda a nossa tecnologia foi transferida ao Instituto Vital Brasil, que é um instituto soroprodutor, para a preparação de um produto acabado que propiciasse ensaios clínicos em pacientes humanos. Estamos na Fazenda Vital Brasil, ela fica a 83 quilômetros da sede do Instituto Vital Brasil. É aqui que a gente desenvolveu o protocolo de imunização e sangria e separação de plasma para a produção do soro antiapílico em parceria com o Cevap. Então aqui se faz a inoculação dos animais, a sangria, a reposição da hemácia e a separação do plasma, que é transferido para o Instituto Vital Brasil em Niterói. Em Niterói ocorre a segunda fase da produção, que implica na purificação, concentração e filtração esterilizante do plasma. É um processo químico industrial que é basicamente separar a imunoglobulina que nos interessa, que reage com o veneno, que neutraliza o veneno das abelhas, e isso num processo estéril que é controlado por normas tanto internacionais da OMS quanto normas nacionais, que é da Anvisa. Também foram desenvolvidos pelo Instituto Vital Brasil todo o protocolo de controle de qualidade desse produto. É um produto novo e, por isso, tivemos que desenvolver protocolos novos, principalmente para a dosagem de potência, inocuidade e eficiência desse soro. No Instituto Vital Brasil também fazemos a formulação do produto final e o envasamento, obtendo as ampolas do soro antiapílico. Todo lote produzido é encaminhado ao INCQS, que é o Laboratório de Controle de Qualidade Nacional, que afere todos os testes que nós realizamos internamente, eles são repetidos externamente por esse órgão que controla a produção. Com relação aos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, a gente pode notar que em 2013 foram notificados 10.800 casos com acidentes provocados por envenenamento por picadas de abelha. Desses 10.800, 40 morreram. Com serpente, no mesmo relatório, notificado 30 mil casos com 120 mortes. Quer dizer, a abelha, em 2013, proporcionalmente, teve o mesmo número de óbitos do que acidente causado por serpente. Os números fornecidos pelo Ministério da Saúde justificam os esforços que estamos fazendo, Vital Brasil, o Instituto Vital Brasil e o Cevap, na obtenção e na produção desse soro, que é de suma importância para o país. Cada mililitro do soro antiapílico padronizado neutraliza 1,25 miligramas do veneno. Portanto, 10 ml devem neutralizar o veneno de 100 abelhas. Dessa forma, estabeleceu-se uma posologia de administração do soro, sendo que, por questões de segurança e eventos adversos, os pacientes devem receber no mínimo 2 e no máximo 10 doses por aplicação e de acordo com a indicação médica. Para combater este problema de saúde no Brasil e em todo o continente americano, foram anos de dedicação, pesquisa e pioneirismo, tornando realidade o primeiro soro antiapílico, uma descoberta genuinamente brasileira que vai trazer bem-estar e poupar vidas frente ao crescente número de acidentes com abelhas Apis mellifera. Um projeto de pesquisa translacional focado na resolução de um problema e desenvolvido do início ao fim por uma grande equipe multidisciplinar do Cevap e do Instituto Vital Brasil, que inova não apenas ao estabelecer novas técnicas de produção, mas por transpor o gap mundial existente entre a pesquisa fundamental e a clínica. Soro antiapílico. O primeiro e único tratamento específico contra o veneno de abelhas africanizadas.